achar o seu próprio estilo, ter o seu traço muito bem definido, ser reconhecido por isso é provavelmente a maior incógnita que um artista passa ao longo da vida, de tentar ter o seu próprio traço. As pessoas olharem para o seu desenho e saber, esse desenho é de fulano. E é algo que perturba a gente, só que uma coisa que eu vou te falar é que muito provavelmente você tenha o seu traço muito bem definido e as pessoas te reconheçam por ele, você só não percebeu ainda. Hey kids! Bem-vindos a mais esse vídeo. A questão sobre o traço, de como achar o seu estilo, de como ser lembrado por ele, vem primeiro de se autoconhecer. Se autoconhecendo, você consegue imprimir sua marca. Só que isso vai além de só desenhar, isso vai além de só um conjunto de técnica. Tem técnica também. A sua técnica faz você ser lembrado, mas é uma mistura da técnica com a emoção. É a composição toda da obra, é como se fosse aquilo de não só desenhar por desenhar, mas o que você imprime no seu estilo. Para a gente começar esse papo e eu te trazer essa elucidez sobre como achar o seu estilo, eu vou trazer uma frase do Glen Keane, que foi diretor em Tarzan, foi animador da Disney, e uma coisa que o Glen Keane falou numa palestra dele, né, já senhorzinho, você acha ela no YouTube, ele fala sobre o lápis. E o que ele diz é que o lápis é curioso, porque ele é um pedacinho de madeira com grafite dentro, mas que o lápis ele tem o poder de fazer uma extensão entre o papel, a sua mão, o seu braço, correndo para o seu peito até o seu coração. E do coração, passando pelo papel, pelo braço até chegar no papel. Em suma, é como se o lápis ele fosse uma extensão entre o seu coração e o papel. Essa é uma das frases mais lindas que eu já vi, cara. Eu sei que pode parecer piegas pra você achar nada a ver, mas eu acho que pra quem conseguiu pegar a grandeza disso, tá mais perto de se encontrar no seu estilo e achar seu traço. Inclusive, se você achou que essa frase é impactante, comente aqui também. Agora, essa questão de desenhar com o coração, imprimir o coração naquilo que está se fazendo. A primeira coisa, para você achar seu traço, eu vou listar uma série de coisas que vai te ajudar a chegar nisso, em você reconhecer qual é o seu estilo, moldar para o estilo que você quer desenhar e finalmente ter o seu traço, o seu estilo, a sua voz. E fazendo uma analogia com voz, desenhar é se autoconhecer, como eu falei. É você saber quem que é você, por que você desenha, o que você desenha. E quando eu digo que talvez você já tenha um traço pré-definido e você não percebe, é porque parte do traço, como eu disse, que não é só um conjunto de regras e linhas e técnicas, mas vem também das obras. O que você costuma desenhar? Tem amigos meus que gostam de desenhar coisas que são da natureza, meio fábulas, daí gostam de desenhar fauno, gostam de desenhar árvores, cogumelos e coisas que tenham a ver com essa coisa meio de floresta, meio de encantamento. Outros gostam de desenhar heróis, outros gostam de desenhar personagens. E aí você começa a buscar essas coisas de você. Você gosta de desenhar mais robô? Você gosta de fazer fanart de anime, de Marvel? Você gosta de desenhar coisas que tenham relação com universos galácticos como Star Wars, Star Trek? Isso, por si só, já começa a fazer seu estilo. Porque dentre esses vários estilos, a gente conhece artistas que desenham meio que sempre a mesma coisa. Então, aí você já começa a ter uma primeira visão ali de, cara, eu gosto de desenhar isso. Então, assim, eu Jesse, assim, eu gosto muito de desenhar cartoon clássico, como
para quem me acompanha há muito tempo sabe disso, mas entre as coisas de cartoon clássico eu também gosto de desenhar algumas coisas que tenham relação com anos 90, programas dos anos 90, porque foi algo que eu consumi muito. Eu gosto muito de desenhar coisas que tenham a ver com interior, porque minha família morou no interior um tempo, então eu tenho essa relação com o interior que eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar coisas que tenham a ver com a minha cidade. Eu gosto de desenhar figuras mitológicas, tem os fanarts também, mas tem, enfim, são essas coisas que a gente começa a consumir. Aí você fala, Jess, ainda tá raso. Nossa, não, eu quero saber do meu traço, eu quero saber do estilo. Então, mas calma, fica aqui comigo, tá? Entenda isso. Primeiro, você se conhece. Você vê o que você faz. Por quê? Dentro do que você faz, como eu disse, tem N artistas que fazem a mesma coisa. Se você não está se achando no seu traço, primeiro você pega o que você gosta de desenhar, você acha artistas que gostam de desenhar a mesma coisa. De novo, eu gosto de desenhar fadas, gosto de desenhar elfos, eu gosto de desenhar animais marinhos. Eu vou começar a achar artistas que também fazem isso. E aí eu começo a ter esse comparativo. E vamos com calma. É um comparativo que primeiro ele dá susto porque você acha artistas e você fala, uau, nossa, é muito diferente do que eu faço, eu não sou bom, eu não sei o que eu tô fazendo. Calma. Desenhar com o coração, imprimir, é técnica, é memorização. Toda forma de arte, ela vem dessa absorção, memorização e jogar para fora. Quando a gente fala em canto, para você aprender a cantar, você tem que ouvir, memorizar e reproduzir. Então eu quero aprender a cantar uma música, faço isso, ouço ela repetidas vezes, memorizo como se canta ela nos determinados momentos e vou impor a minha voz. Ah, mas eu faço isso e eu não vou conseguir cantar que nem o Fred Mercury. Assim, aí, de novo, aí entra a questão da técnica. Então, é essa a questão. Primeiro, a gente aprende a música, no caso aqui nosso, o desenho, memoriza e aí reproduz. Se na hora que você reproduzir não sair igual, aí entra no ponto que a gente vai começar a falar agora sobre técnica. Primeiro, faça isso. Analise artistas que você consome. Veja como eles resolvem as coisas. Peraí, a linha é mais grossa? Não, ele usa uma linha mais fina. A linha é colorida ou é preto? Não, ele usa uma linha roxa. Qual é a paleta de cores que ele usa? Por que ele usa essa paleta de cores? Aí você estuda um pouquinho de cores e fala, existe uma questão aqui de um estudo de cores, que o azul funciona bem com o amarelo, o vermelho e o verde eles são cores complementares, então por isso que ele está usando. Você começa a realmente passar por um processo de estudar. E talvez você já tenha as suas referências. E aí o pulo do gato para quem está aqui comigo agora. Veja as referências das suas referências. Uma coisa que aconteceu essa semana foi que eu estava revendo um documentário que tem na Disney sobre o Frank e o Wally. Pra quem não sabe, Frank e Wally, eles foram dois dos The Nine Old Men. Os Nine Old Men foram 9 anciões da Era de Ouro da Disney, que são os caras que eles trabalharam nos clássicos da Disney dos anos 40. Então esse nome do The Nine Old Men veio depois pelos futuros aprendizes deles, né? No caso, o próprio Glen Keane foi um aprendiz dos The Nine Old Men. Dentre eles, Frank e Wally, eles foram dois amigos que eles entraram já na Disney, já se conhecendo, sendo amigos, cresceram lá, se tornaram grandes animadores. E esse documentário fala sobre a amizade deles e como foi trabalhar junto e tudo mais. E, cara, é incrível porque o Frank e o Wally, eles são duas referências. Eles escreveram o The Illusion of Life, que é um livro de animação que até hoje é como uma das bíblias da animação. E aí eu achei incrível que no documentário o Wally, ele fala sobre o Fred Moore, que foi um animador na Disney na década de 30. E ele tem na janela dele, no documentário ele mostra que ele tem um lápis colado com fita. Eles perguntam que lápis é aquele, ele fala, esse lápis era do Fred Moore. Com esse lápis, ele desenhou o Mickey em fantasia.
E é muito especial para mim esse lápis, eu deixei guardado porque é mágico. Ele falou, e talvez um dia, ele tem um pouquinho de grafite, talvez um dia eu ainda utilize num momento especial. Então, cara, isso para mim foi incrível de pensar, uau, é o Wally Johnson, e ele tá falando da referência dele, que foi o Fred Moore. Então, é incrível isso, você ver alguém que você admira e achar a referência dele, isso traz muito aprendizado. Então, ache as referências dos artistas que você gosta, e isso também vai te dar uma diretriz, porque você vai começar a ver que, boa parte das vezes, você também tem uma certa familiaridade com esse artista que é a referência do seu artista. Então, faça isso. Estude, busque, e como eu falei, quando for analisar o estilo, veja como que ele resolve as linhas, como que ele resolve as poses, como que ele resolve as cores, etc, etc, etc. E aí, voltando para a nossa analogia musical, onde eu disse que você primeiro tem que ouvir, memorizar para poder reproduzir, a etapa de buscar referência, entender a referência, é o nosso ouvir. O memorizar, a gente vai trazer como uma técnica de tentar imprimir esse estilo. E entenda como, parece que aqui eu falando é como se eu estivesse te dizendo que para você achar seu estilo, você tem que começar a copiar o outro, mas não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando você desenha o seu traço puro, líquido, ele é aquele traço que você desenha sem referência alguma. Se eu te pedisse para desenhar qualquer coisa agora, e você sem referência alguma, sem olhar para nada, você simplesmente desenhasse, esse é o seu traço. Esse é o seu estilo. E aí você pode olhar para ele e falar, cara, eu não gosto do meu estilo, eu não gosto do meu traço. Ou você pode falar, putz, eu não gosto tanto, eu queria que tivesse mais coisa. Mas ele é o seu traço. Mas de maneira inconsciente, o seu traço de agora, ele vem carregado de uma bagagem de coisas que você consumiu. Você faz as coisas como faz porque você já consumiu aquilo. Exemplo, quando eu comecei a desenhar, a minha referência base sempre foi Looney Tunes. Sempre gostei de cartoon dos anos 30, sempre gostei dessa pegada do Looney Tunes para baixo, os cartoons dos anos 90, o cartoon dos anos 50, eu sempre gostei dessa coisa do clássico. Então isso sempre teve impresso no meu estilo. A diferença do que eu desenho hoje para o que eu desenhava antigamente é que com o passar dos anos eu fui estudando técnicas de desenho para melhorar e fui também nesse processo desenvolvendo técnicas de observação para eu entender. Peraí, eu gosto de desenhar Looney Tunes. Como é que são as poses de um cartoon clássico? Como que os personagens param? Como que eles se movem? Como que é o desenho de bocas? Como que é o desenho de mãos? É diferente, apesar de mãos de luvas, é muito diferente você ver a mão do Pernalonga, a mão do Pica-Pau e a mão do Mickey. Completamente diferente. Mesmo na Disney, você ver a mão do Mickey e a do Pateta, o formato é diferente. Então, é essa perspicácia que não tem a ver com copiar, mas tem a ver com entender. Estudar é entender. E quando eu digo que o seu traço ele já está cheio de uma bagagem para que você chegue aonde você quer, você precisa de mais bagagem. Então, se você quer desenhar num estilo Blizzard, você tem que começar a consumir esse material e entender como que eles fazem aquilo, como que eles chegam até lá. E não olhar para o processo final. Não fica olhando só para tipo como eles resolvem as cores no final, quanto rendering eles colocam ali, mas olha para a base. Como é que eles começam a desenhar? Como é que eles chegam ali? Como que esse artista da Blizzard faz o sketch? Tá tudo no sketch. Tá tudo ali. Nesse processo de memorizar, eu vou te passar duas técnicas que vão te ajudar a construir essa questão do traço. A primeira técnica é desenhe sem usar borracha. Então, você pode copiar o estilo do artista que você gosta, copiar até o desenho dele. De novo, como estudo, você não vai estar postando isso, mas copie sem usar borracha. Rabiscando com o lápis por cima, sentindo, lapidando. O outro exercício é desenhe de caneta. Mesmo as suas criações, mesmo que sejam cópia dos outros, desenhe sem borracha e desenhe de caneta. Vão ser dois exercícios ótimos para você trabalhar o fluxo, para você aprender a trabalhar as linhas, para você começar a perder o medo do papel. Desenhar sem borracha te tira o medo, te faz
sentir que você tem que rabiscar por cima até você achar a forma. Desenhar de caneta te faz ser muito mais preciso em cada traço que você coloca. Então são duas técnicas que elas vão trazer muito para você disso de entender o que você está estudando. E a partir do ponto que você já entendeu o estilo, já se conheceu, já se entendeu, começou a estudar, começou a elaborar isso, você vai começar a reproduzir. Se você ainda assim tiver com dificuldade na hora de transpor, você ainda não achou o teu estilo, não conseguiu trazer exatamente o que você queria para o seu traço, aí talvez te falte ainda uma questão técnica mesmo, em questão de desenho. Aqui eu te recomendo. Veja muito mais videoaulas no YouTube que te ensinam a desenhar, que te ensinam fundamentos básicos. Se possível, faça uma aula com algum professor que tenha na sua cidade, no seu bairro. Às vezes alguém que você gosta do trabalho no Instagram e que tem turmas online, faça cursos também. Tem muito material disponível no YouTube mesmo. Sempre eu falo para vocês aqui, os cursos da Doméstica são muito em conta e ensinam muita coisa. E se você quiser ir num curso muito massivo, que ensina a desenhar do zero, perspectiva, sombra, silhueta, linha de ação, um curso completíssimo, aqui no campo da descrição tem o curso do Will. O Will foi meu professor de desenho, é um amigo meu também, então assim, eu confio muito no curso dele, não à toa eu deixo disponível aqui. E se você usar o cupom HeyKids, você tem 10% de desconto. Então é um excelente curso e eu digo que você não vai se arrepender. E aí, feito isso, fez um curso ou consumiu material no YouTube, enfim, aprendeu mais técnica, aí sim você vai começar a reproduzir. E todo esse processo, ele sempre vai ser cíclico. Você vai fazer, vai aprender, vai reproduzir. Depois de um tempo você vai começar de novo a se questionar sobre o seu estilo, você vai de novo se autoconhecer, buscar novas referências, aprimorar, tá? E isso vai ser sempre cíclico, porque cada vez mais você vai se conhecendo mais, você vai buscando mais e a sua bagagem visual vai aumentando. E não se culpe por isso, assim, por você sentir essa mudança, porque nós somos indivíduos, a gente muda sempre. E a gente emula certas coisas, a gente emula sentimentos de novo, como a voz, ela pode ser manipulada. Você pode escutar a voz de alguém e falar diferente, você fala em momentos diferentes. Quando eu falo com vocês aqui no vídeo, eu tento me manter o mais brando possível, o mais linear possível, para que seja de uma maneira mais didática. No dia a dia, quando eu tô falando, a minha voz ela tende a ser muito mais esganiçada. Geralmente eu falo mais aqui, eu vou jogar mais aqui pra cima a voz, só que imagina só falando no vídeo desse ponto. Então eu tento me manter mais tranquilo. Apesar de que, se você vê uns vídeos antigos meus vídeos antigos eu falo desse jeito. Então, são situações. O seu traço é a mesma coisa. Então, não se culpe por você sentir que eu mudei um pouco, eu perdi meu estilo. Você não perdeu seu estilo. Você se adaptou. Você agregou no seu estilo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com aqueles amigos que estão tentando descobrir o traço. Deixa aqui nos campos de comentários para eu saber se você gostou ou não. Um abraço e até o próximo vídeo muito cheio de estilo.